E aí, beleza? Em 1967, uma mulher é levada às pressas para o pronto-socorro com ferimentos graves, lutando para sobreviver. Os médicos trabalham freneticamente para salvá-la, enquanto ela estende os braços em direção ao seu bebê. Anos depois, um casal vaga por locais aleatórios até chegar a um prédio onde um homem abre a porta para eles. Lá dentro, uma festa selvagem acontece com luzes piscando e pessoas dançando, aproveitando a noite. À medida que o casal se aproxima do centro da festa, o homem começa a ficar confuso com o que acontece ao seu redor. De repente, gotas de sangue caem sobre ele, ele prova o líquido e em seguida os chuveiros de emergência disparam sangue, atingindo todos na festa. O pânico toma conta quando ele percebe estar cercado por vampiros. Antes que possa reagir, é atacado e espancado até cair aos pés de uma figura misteriosa. A festa termina de forma abrupta com a chegada de Blade, que desperta medo entre os vampiros. Sem hesitar, Blade inicia um ataque brutal, matando vampiros de forma precisa e com impressionante habilidade. Enquanto os sobreviventes tentam fugir, um grupo de vampiros ousa enfrentá-lo. Blade troca de arma, sacando sua lâmina e cortando os inimigos com facilidade. Ele elimina quase todos e deixa apenas um Queen como exemplo. Blade o interroga, mas Queen fala de forma confusa até ser incendiado e deixado para morrer. Quando o caos diminui, Blade observa a destruição ao redor. A polícia chega para cuidar da cena enquanto ele se retira com calma. O corpo queimado de Queen é levado ao hospital e declarado morto. No laboratório, Karen, uma médica, faz anotações intrigada com as células estranhas do corpo. Seu colega e amigo Curtis Webb se aproxima e pede que ela examine melhor o cadáver. Enquanto trabalham juntos, conversam sobre o passado e compartilham lembranças. De repente, Queen desperta, ataca Curtis e o morde. Karen assiste horrorizada, enquanto Queen se volta para ela e morde seu pescoço também. Antes que seja tarde demais, Blade invade a sala e atinge Queen com um soco, forçando-o a fugir pela janela. Karen, gravemente ferida, permanece caída no chão. Apesar do risco, Blade decide ajudá-la. Ele a carrega nos braços enquanto policiais invadem a sala atirando. Blade lança Karen pela janela e a segue, trocando tiros com os agentes até escapar. Depois disso, Blade dirige pela cidade com Karen inconsciente, indo em direção a um galpão abandonado. Lá dentro, Whistler os recebe. Blade pede ajuda a Whistler para cuidar de Karen, que sofre com os efeitos da mordida. Ciente do perigo, Whistler alerta sobre as possíveis consequências, mas começa o tratamento mesmo assim. Durante a conversa, ele pergunta sobre Queen, demonstrando o desejo de eliminá-lo. Karen, inquieta com a mordida, se debate e Blade a segura para acalmá-la. Enquanto isso, em uma reunião de vampiros influentes, as consequências do ataque de Blade são discutidas com raiva. Os membros estão revoltados com os problemas causados pelas boates administradas por vampiros. Deacon Frost é chamado e repreendido pelos anciãos pela forma imprudente como agiu, que estaria colocando a todos em risco. Desafiador, Frost questiona as regras antigas e os métodos conservadores dos mais velhos. Dragonette, o líder do conselho, lembra Frost de que ele não é um vampiro original e exige que ele se comporte. Irritado, Frost sai da reunião visivelmente frustrado. Enquanto isso, Blade busca mais medicamentos para tratar Karen e compartilha um momento breve, mas sincero, com seu aliado. Enquanto se recupera, Karen começa a explorar o galpão e se interessa pela coleção de armas espalhadas pelo lugar. Blade e Whistler têm uma conversa reservada, mas Karen ouve partes dela. De repente, Blade sofre uma convulsão ao ter algo injetado no pescoço, chamando a atenção dela. Ao tentar sair sem ser notada, acaba sendo vista pelos dois, o que inicia um confronto cheio de perguntas. Eles se sentam e explicam tudo. Os vampiros e a missão de Blade como caçador. Mesmo com as explicações, Karen continua desconfiada e questiona tudo o que ouve. Para provar que estão falando a verdade, Whistler mostra uma luz especial capaz de ferir vampiros. Ainda cética, Karen observa Blade se preparar para sair. Ele a orienta a se manter escondida enquanto lida com seus assuntos. Sabendo que ela está em perigo por causa da mordida, Whistler entrega a ela um spray de defesa e recomenda que compre uma arma caso comece a se transformar. Em outro local, Dragonette se encontra com Deacon Frost, furioso pelas atitudes dele. Em um momento de tensão, Dragonette o esbofeteia antes de sair, deixando Frost sozinho. No computador,
códigos misteriosos brilham na tela. De volta à cidade, Karen é deixada em um ponto e começa a andar pelas ruas. Aos poucos, ela fica paranoica ao notar tatuagens na nuca de várias pessoas, iguais à de Quinn. Ao entrar no elevador com alguns desses estranhos, o nervosismo toma conta e ela sai rapidamente, mas percebe que está sendo seguida. Ela saca o spray de pimenta, mas ao se virar, eles sumiram. Em pânico, ela corre de volta para o apartamento e começa a fazer as malas até ser surpreendida por um policial. O policial a interroga sobre onde esteve na noite anterior e, sem aviso, parte para o ataque. Karen revida e usa o spray para se defender. Antes que a situação piore, Blade aparece e espanca o homem, jogando-o contra as paredes. Em choque, Karen observa e nota a mesma tatuagem no pescoço do policial, confirmando que ele está ligado aos vampiros. Blade e Karen o interrogam, o que os leva até o carro dele, onde descobrem um compartimento com suprimentos de sangue destinados aos vampiros. Mesmo assim, o policial consegue escapar. Furioso, Blade repreende Karen por deixá-lo fugir e diz que, se quiser sobreviver, ela precisa aprender a proteger a humanidade. Mais tarde, Karen e Blade ficam de tocaia e veem o policial partindo de carro. Eles o seguem até um local com uma marca sinalizando uma base vampírica. Karen e Blade se preparam para invadir o lugar. Ao se aproximarem, são barrados por um guarda que é nocauteado rapidamente. Lá dentro, os vampiros estão relaxando até que Blade começa a atacar. Ele localiza o policial e o agarra, tentando arrancar informações sobre Deacon e onde ele está escondido. Em seguida, manda um recado dizendo que o inferno está a caminho. Os dois avançam até um elevador que os leva a um local repleto de arquivos. Enquanto exploram o espaço em uma cobertura de luxo, Deacon promove uma festa cheia de vampiros. Ele continua tentando decifrar um código enquanto todos se divertem. No andar superior, o policial tenta se explicar, mas Deacon o morde e o joga na piscina, deixando-o para morrer. No arquivo, Blade encontra Pearl, que entrega a informação de que Deacon sabe da presença deles. Pearl é pressionado sobre o código e irrita os dois, fazendo Karen usar uma luz ultravioleta para queimá-lo. Pearl revela que os vampiros acreditam em uma antiga profecia que lhes daria vantagem sobre os humanos. Cansada das evasivas, Karen aumenta a intensidade da luz e mata Pearl, fazendo-o sofrer. Em seguida, eles atravessam outra porta e se deparam com registros secretos da mitologia vampírica. Algo estranho chama a atenção de Blade. Ao investigar o ambiente, ele encontra uma garota, então ele percebe que é uma armadilha. Nesse momento, Quinn aparece com seus homens e tenta capturá-lo. Blade e Karen são cercados e dominados, e Quinn se diverte ao ver Blade indefeso. Ele o golpeia, mas Blade não parece sentir dor. Quinn então o fere com uma faca no ombro, mas Blade começa a rir e revela um dispositivo no ouvido. Nesse momento, Whistler invade o local atirando contra os inimigos e Blade e Karen aproveitam a distração para fugir. Ao tentarem escapar, um trem bloqueia o caminho, mas uma explosão ocorre, destruindo o prédio. Ainda perseguidos, Blade é confrontado por Quinn e uma nova luta começa. Karen intervém e ajuda Blade a virar o jogo, obrigando Quinn a recuar. Os dois entram no trem e conseguem fugir, mas Blade está ferido e Karen tenta ajudá-lo. Ele se injeta com sangue, deixando Karen desconfiada de sua verdadeira natureza. Depois do tumulto, Whistler explica a Karen quem Blade realmente é. Ele conta que a mãe de Blade morreu durante o parto e que ele possui a força dos vampiros, mas não é afetado como eles. Ele afirma que a família de Blade foi morta por vampiros e por isso eles são caçados. Karen visita Blade em seu quarto e tenta convencê-lo de que ele não é uma pessoa má. Blade revela que é movido pelo desejo de vingança pela morte da mãe. Em outro ponto da cidade, Quinn está furioso por ter falhado em sua missão. Ele admite a Deacon que capturar Blade é impossível. Deacon então traça um novo plano, sequestra Dragonette e o humilha, dizendo estar no controle agora. Em seguida, arranca os dentes do ancião, tirando-lhe o orgulho antes de deixá-lo exposto à luz solar, o que o mata. Após se recuperar, Blade mostra a Whistler um pedaço de papel que conseguiu com os vampiros e pede que ele decifre o conteúdo. Karen apresenta um medicamento que criou, mas o frasco explode durante a explicação, revelando que pode ser usado como arma. Em seguida, ela descobre que Whistler tem câncer e Blade é injetado para recuperar as forças. Whistler examina o pescoço de Karen, revelando que ela tem pouco tempo
tempo antes de se transformar por completo. Na manhã seguinte, Blade caminha pelas ruas e avista Deacon Frost. Ao se aproximar, Frost segura uma menina como refém e o adverte a ter cuidado. Impressionado por Blade ser um andarilho do dia, Deacon propõe uma trégua e convida-o a se unir ao seu lado. Mas Blade recusa e jura matá-lo. Em resposta, Frost arremessa a criança e foge quando Blade atira. Enquanto isso, Karen tenta desenvolver uma cura para si mesma e explica a Whistler que é sua única chance. Logo depois, o local é invadido e um tiroteio começa. Whistler é atingido e brutalmente espancado por Deacon, que o pisa repetidamente antes de ir embora. Quando Blade chega, sente que algo está errado e encontra Whistler ferido e ensanguentado. Ele revela que Frost sequestrou Karen e que decifraram o código, precisando do sangue de Blade para concluir a profecia dos vampiros. Whistler pede que Blade o mate e, com pesar, Blade entrega a arma e parte. Blade assiste a uma gravação de Frost, que o convoca para um local específico. Em seguida, ele prepara um novo soro e se concentra, meditando para a batalha. Em outro ponto, Frost confronta Karen, fazendo perguntas provocativas sobre lealdade e seus planos. Karen retruca com firmeza, dizendo que ele não é um vampiro original, apenas alguém que foi mordido, o que significa que ele não tem poder sobre ela. Enfurecido, Frost avisa que o deus do sangue está próximo e que a humanidade está condenada. Enquanto isso, os homens de Frost, fortemente armados, vasculham o prédio em busca de Blade. Ele surpreende os invasores, aparecendo de repente e eliminando cada um com precisão letal. Blade atravessa o local, matando vampiros com extrema habilidade e demonstrando sua superioridade em combate. Ao avançar, encontra novamente o símbolo do código, mas é interrompido ao ver uma mulher que se parece com sua mãe. Confuso, tenta entender o que vê, mas logo é atacado por Frost e seus capangas. Deacon revela com orgulho que foi ele quem mordeu a mãe de Blade e a manteve viva para aquele momento. Blade e Karen são capturados e levados em um caminhão. Durante o trajeto, discutem sobre o soro criado por Karen, que pode funcionar, mas faria Blade perder todos os seus poderes. O grupo chega a um antigo templo dos vampiros, onde Deacon explica que ali realizará a profecia do deus do sangue. Blade é ajoelhado enquanto Frost brinca com sua espada, provocando-o com o fato de que ele escolheu seu lado. Karen é levada até um local escuro e jogada em um buraco profundo. Lá embaixo, assustada, ela encontra Curtis, seu antigo amigo, agora transformado em vampiro. Horrorizada, ela revida seu ataque, golpeando-o várias vezes enquanto ele grita de raiva. Ao mesmo tempo, Blade é despido e preparado para o ritual. Preso a uma parede, ele escuta sua mãe tentando manipulá-lo, pedindo que se junte a eles. Quando o trancam entre as paredes e seu sangue começa a escorrer, o ritual tem início e os vampiros aguardam a ascensão do deus do sangue. Karen consegue escapar de Kurtz e retorna ao templo no momento em que os membros do conselho discutem entre si. Um deles é morto pelos seguidores de Deacon para garantir o controle. Nesse momento, Karen alcança Blade e consegue libertá-lo. Frost e Quinn zombam da fraqueza de Blade, que está cada vez mais debilitado. Sem alternativas, Karen oferece o próprio pescoço para que ele recupere forças. Apesar dos riscos, Blade a morde e absorve seu sangue, restaurando sua força total. Com o ritual quase completo, o sangue se espalha sobre os membros do conselho. Blade, agora em sua forma mais poderosa, solta um grito feroz. Raios atingem o templo enquanto Blade confronta sua mãe. Ela tenta persuadi-lo mais uma vez, mas ele permanece firme e a mata com um golpe certeiro. Os membros do conselho se transformam em pequenos vampiros grotescos que voam ao redor. Com a mãe eliminada, Blade volta sua atenção para Deacon. Ele avança e elimina Quinn com facilidade. Em seguida, parte para cima dos homens de Deacon, matando-os um a um com impressionantes habilidades de luta. Ele não hesita diante de nenhum oponente, derrubando e exterminando qualquer um que entre em seu caminho. Mesmo atacado por uma arma, Blade desarma e elimina o inimigo com tranquilidade. Karen enfrenta a parceira de Deacon e, em um último esforço, usa o spray para acabar com ela. Vampiros continuam a surgir, mas Blade os derrota sem parar. Blade finalmente recupera sua espada, pronto para o confronto final com Deacon. Os dois travam uma batalha feroz com lâminas. Trocando golpes, Blade ganha vantagem e corta Deacon ao meio. Porém, Deacon ri enquanto seu corpo se regenera. Com seus poderes completos,
objetos, ele é perfurado no coração, mas resiste e derruba Blade. Determinado, Blade se levanta, injeta Deacon com várias doses do soro e o enfraquece. Com a última dose, ele perfura a testa de Deacon, finalmente colocando-o para dormir. Finalmente vitorioso, Blade caminha pelo topo do prédio enquanto o sol finalmente brilha sobre a cidade. Blade e Karen conversam sobre sua próxima missão contra os vampiros. Eles sabem que o trabalho está longe de terminar e que novas batalhas estão por vir. Em Moscou, na Rússia, durante uma noite fria e coberta de neve, um casal caminha pelas ruas escuras. De repente, a mulher é estrangulada por um estranho. Mas antes que a situação piore, Blade aparece, encara o agressor e saca sua espada, pronto para lutar mais uma vez. Um tempo depois, na República Tcheca, um homem entra em uma instalação e se senta ao lado de outro. Eles conversam e fica claro que ambos doam sangue em troca de dinheiro. Logo depois, o homem é chamado por uma mulher que começa a fazer perguntas para verificar sua elegibilidade para a doação. Fica evidente que o local é extremamente seguro e controlado. Nomak é conduzido a outra sala, onde é preso à força em uma cadeira. Nesse momento, surge um médico com espinhos nos dedos. Inesperadamente, Nomak se solta, ataca a mulher e a mata com brutalidade. Ele arremessa um segurança contra a parede, dominando-o com facilidade. Em seguida, encara uma câmera e envia uma mensagem perturbadora antes de matar o médico também. Enquanto isso, Blade se equipa com suas armas e se prepara para uma batalha. Ele persegue um grupo de vampiros, atirando neles enquanto fogem. Eles tentam escapar de moto, mas Blade age rápido, disparando contra um e o derrubando. Ao ver os outros se aproximando, ele lança uma arma de prata que provoca outro acidente. Em seguida, pula sobre o terceiro vampiro e o elimina com facilidade. Por fim, encurrala o último, exige informações sobre Whistler e o executa. Em outro local, um grupo de homens festeja até ser interrompido por uma batida na porta. É Blade. Ele invade o lugar, matando os presentes em sua caçada implacável. Durante o caos, novos vampiros surgem para atacá-lo. Usando facas, Blade enfrenta vários ao mesmo tempo, demonstrando habilidades extraordinárias e eliminando cada um com precisão. Em seguida, entra em outra sala e encontra um homem dentro de um tubo de contenção. Ele o liberta, revelando ser Whistler, seu velho aliado. Blade carrega Whistler até uma instalação secreta. Lá, um homem chamado Scud questiona por que ele não o matou. Blade o coloca em uma cadeira e tenta conversar, na esperança de trazê-lo de volta. Ele se lembra das palavras de Whistler e como o deixou para morrer. Blade carrega sua arma, se aproxima e pergunta como ele está. Lentamente, Whistler recobra a consciência e começa a fazer perguntas. Pouco depois, ele volta ao trabalho, mesmo confuso com a presença de Scud, que se apresenta. Whistler e Scud discutem sobre os métodos utilizados, mas a conversa é interrompida por visitantes armados. Blade e os demais se preparam para lutar. De repente, ninjas invadem silenciosamente a base. Um tiroteio intenso começa, mas logo Blade enfrenta os intrusos em um combate com espadas. A luta é impressionante, com habilidades elevadas de ambos os lados. Blade acerta um deles, mas outro surge, tornando o confronto desigual. As espadas se chocam em um duelo visualmente intenso. Por fim, os mascarados interrompem a luta e revelam que não estavam ali para brigar, mas propor uma trégua. Eles se identificam como Assad e Nissa e explicam que uma nova ameaça está surgindo. Dizem que a única forma de enfrentá-la é se unindo, pois é do interesse de todos trabalharem juntos. Blade aceita e embarca com eles em um helicóptero. Durante o voo, tiram sarro por ele ter aceitado sem saber o plano. Blade então revela sua tecnologia, surpreendendo o grupo. Eles chegam a um local e entram juntos, observando a tecnologia e conhecendo o chefe do grupo, Eli. Ele dá as boas-vindas a Blade e apresenta o advogado Carl, agradecendo pela morte de Deacon e explicando os novos predadores à espreita. Blade assiste a uma gravação de Nomak e como ele evoluiu com o tempo. O grupo revela que, se ele não for detido, os humanos sofrerão nas mãos da nova criação. Blade concorda relutante em se unir ao Blood Pack. Esse é um grupo de vampiros treinados para matar Blade e inclui Lighthammer, Verlaine, Priest, Snowman, Chupa e Reinhardt. No entanto, os membros não estão felizes por terem que seguir o andarilho do dia. A tensão aumenta, principalmente com Reinhardt, que desafia a autoridade de Blade. Para garantir cooperação, Blade toma uma atitude drástica. Ele implanta uma bomba de nitrato de prata, feita por Scud, na
nuca de Reinhardt. Com o detonador em mãos, a bomba explode se for tocada. Juntos de Assad e Nyssa, filha do líder vampiro Damasquinus, Blade e o Blood Pack iniciam a caçada a Nomaki, o líder dos Reapers, uma nova raça de vampiros ainda mais perigosa. Eles começam investigando pontos conhecidos de concentração vampírica, como bancos de sangue e casas seguras, já que os Reapers também se alimentam de vampiros além de humanos. O primeiro alvo é a House of Pain, um hotel antigo convertido em abrigo para vampiros. O prédio abriga cerca de 200 a 300 vampiros, em meio a uma cena caótica de dança e alimentação. O Blood Pack avança com cautela, procurando sinais dos Reapers. O grupo se divide para procurar pistas, enquanto Reinhardt continua ressentido com Blade. Nyssa caminha por um local abandonado e encontra uma escada. Ela sobe, vasculhando o lugar à procura dos Reapers. Enquanto isso, Scud relaxa dentro da van, comendo tranquilamente, enquanto o restante do grupo enfrenta os perigos. Assad avista Nomaki, mas ele desaparece como um fantasma. Enquanto isso, Blade entra em uma sala com Nyssa e percebe que está vazia. Pouco antes do amanhecer, as suspeitas do grupo se confirmam. Scud entra em pânico ao notar o desaparecimento de Whistler. Nyssa continua a busca, mas é surpreendida por Nomaki, que a agarra e cobre sua boca. Reapers começam a emergir do porão e, em segundos, o abrigo seguro se transforma em um campo de batalha. Os Reapers atacam com ferocidade extrema. Armados com armas ultravioleta, o Blood Pack consegue eliminar alguns inimigos, mas a vitória é breve. Os Reapers se mostram extremamente resistentes e Nomaki foge mesmo após ser injetado com EDT, um anticoagulante fatal para vampiros comuns. Durante o confronto, Priest é mordido por um Reaper. Sabendo que não há cura para essa mordida, o grupo decide deixá-lo para ser destruído pela luz do sol. Lighthammer também é ferido, mas opta por esconder o ferimento, ciente das consequências se descobrirem. Esse primeiro encontro mostra ao Blood Pack que os Reapers são imunes a prata, alho e EDTA. Além disso, regeneram-se rapidamente até de estacas no coração, tornando os inimigos muito mais perigosos do que imaginavam. No Conselho Superior, Damasquinus recebe notícias alarmantes de seu advogado Conan sobre a morte de Priest e o aumento do risco. Conan alerta que Damasquinus está vulnerável fora da House of Pain. Enquanto isso, Blade examina um Reaper capturado e percebe que o corpo dele, sem alimentação por horas, começa a se consumir internamente. O metabolismo acelerado dos Reapers exige alimentação constante. Sem sangue, entram em rápida deterioração. Aproveitando o estado do inimigo, Nyssa realiza uma autópsia. Durante a autópsia, Nyssa descobre que os Reapers têm uma língua com farpas que libera uma toxina nervosa, paralisando a vítima durante a alimentação. Também encontra uma camada óssea ao redor do coração, tornando impossível perfurá-lo com estacas comuns. Isso explica por que métodos tradicionais falharam. A única fraqueza conhecida dos Reapers é a luz solar e a luz UV. No entanto, essas também ameaçam os vampiros, dificultando o plano de Blade de eliminar os Reapers sem colocar aliados em risco. Scud passa a noite construindo granadas UV com bastões de fósforo para enfrentar os Reapers. Ao amanhecer, Blade, Whistler, Nyssa, Assad e o Blood Pack se armam com armas, granadas e bombas de luz UV, prontos para lutar. O grupo entra nos esgotos e se divide em 3 unidades. Whistler segue com Chupa e Reinhardt pelo túnel leste. Enquanto isso, Lighthammer, Verlaine e Snowman vão para o lado oposto, e Blade avança com Assad e Nyssa, mas o clima entre os grupos continua tenso. Chupa e Reinhardt se aproveitam de um momento a sós com Whistler para atacá-lo. Chupa o espanca brutalmente, provocando-o ao dizer que perderam um parceiro, então Blade deve perder outro. Em outro ponto, Verlaine vê um Reaper e se assusta. Escalando uma parede, Lighthammer vai atrás, mas ela ilumina ambos, sacrificando-se. Reinhardt avista Reaper se aproximando e avisa Blade que corre para salvar Nyssa. Ela e Assad continuam pelos túneis, mas são atacados. Blade arremessa uma granada, saca a espada e entra em ação. Quando a granada UV explode, Blade e Nyssa correm, perseguidos pelos Reapers. No caos, Chupa é morto. Reinhardt abre fogo nos inimigos enquanto recua, mas acaba cercado. Blade e Nyssa chegam a tempo e Blade lança uma granada que elimina grande parte dos Reapers. Ele continua atirando, protegendo o grupo enquanto avançam até a saída. Nyssa e Reinhardt
seguram os inimigos e as granadas restantes explodem, destruindo tudo ao redor. Blade sobrevive e caminha com cautela, observando o rastro de destruição. Whistler é confrontado por Nomak, que entrega um anel para ser levado a Blade com a promessa de revelar a verdade. Blade encontra Nyssa gravemente ferida e a segura, entristecido. Ele corta sua mão, permitindo que ela beba seu sangue para se recuperar, enquanto Nomak observa. Subitamente, Blade é atacado por Kunen e seus homens, além de Reinhardt, que revela sua traição, enquanto Whistler também é capturado. Enquanto isso, Nyssa questiona seu pai sobre Blade, revelando que ele salvou sua vida. Durante a conversa, Blade e seu grupo aparecem presos em uma câmara, cercados por guardas. Damaskino surge e revela um novo DNA híbrido, representando o próximo estágio da evolução vampírica. Whistler reconhece um anel e liga a peça ao fato de que Nomak é filho de Damaskinos. A revelação deixa Nyssa em choque e de repente Reinhardt trai Blade novamente, atirando nele. Logo após, descobre-se que Scud também estava trabalhando para Damaskinos desde o início. Ele zomba de Blade e Whistler, revelando que planejou tudo aquilo. Porém, Blade havia previsto a traição e detona remotamente a bomba plantada antes, matando Scud instantaneamente. Enfraquecido, Blade é levado e amarrado a uma mesa para ter seu sangue extraído. Enquanto isso, Reinhardt se prepara para matar Whistler. Mas do lado de fora do prédio, Nomak observa a situação apenas esperando. Nyssa confronta Damaskinos, revoltada com as mentiras e manipulações. Sua fúria é recebida com violência e Damaskinos tenta sufocá-la, reafirmando seu domínio. Dentro da instalação, Blade continua preso enquanto Kunen o interroga sobre Nomak. Nesse instante, Nomak inicia seu ataque, matando diversos guardas com facilidade. Em meio ao caos, Whistler escapa das amarras, ataca Reinhardt e atira em Kunen. Ele liberta Blade antes que o experimento seja finalizado. Mesmo inconsciente, Blade escuta Whistler o incentivando a se levantar enquanto a batalha ao redor continua. Nomak, tomado pela fúria, destrói tudo em seu caminho e elimina sua última vítima com um rugido. Ele avança em direção a Damaskinos, que está cercado por guardas. Apesar do esforço dos soldados, Nomak os derrota facilmente, seguindo implacável atrás do pai, mas Damaskinos foge por pouco. No interior da instalação, Blade e Whistler são alvejados enquanto tentam escapar e acabam caindo. Blade rasteja até uma câmara cheia de sangue, mas é baleado novamente por Reinhardt e cai dentro do tanque. Pensando que Blade está morto, Reinhardt vai embora. No entanto, o sangue o regenera completamente, permitindo que ele se levante mais forte do que nunca. Guardas entram para impedi-lo, mas Blade estala os dedos, indicando que a luta está só começando. Com a força renovada, ele derrota cada oponente com precisão brutal, até mesmo arremessando um pelas janelas de vidro. Ele avança pelos corredores, dominando os inimigos com facilidade. Ao fim, Blade e Reinhardt se encaram em um confronto decisivo. Durante a luta, Blade recupera sua espada no ar e a usa para acabar com Reinhardt de uma vez por todas. Whistler lança seus óculos, que Blade pega no ar, marcando sua volta completa. Com a sala em ruínas, Whistler sobe pela estrutura enquanto Blade permanece firme, preparado para o que vier. Enquanto isso, Nyssa prende Damaskinos dentro da base e o confronta. Ela declara que aquilo é vingança. No mesmo instante, Nomak chega para acertar as contas. Damaskinos tenta manipular o filho, prometendo cura e tentando abraçá-lo como se fosse parte da família. Mas Nomak o engana, morde seu pescoço e o mata lentamente. Nyssa observa em silêncio enquanto seu pai dá o último suspiro. Logo depois, ela pede que Nomak acabe com tudo. Ele começa a mordê-la, mas é interrompido por Blade, que chega a tempo e o esfaqueia, iniciando a luta final. Blade e Nomak trocam golpes violentos, tentando dominar um ao outro. Nomak arremessa Blade e tenta esmagá-lo com a força dos braços, mas Blade se recupera e contra-ataca. A luta se intensifica, com ambos em pé, se golpeando sem piedade. Nomak lança um objeto contra Blade, derrubando-o.
Prestes a terminar o trabalho com uma mordida, Nomaki é surpreendido por uma lâmina que atravessa seu corpo. Enfraquecido, ele finalmente desiste, evaporando no ar. Blade segura Nyssa, que está morrendo devido à mordida. Ele a leva até o terraço para que veja o nascer do sol. Lá em cima, Whistler se junta a eles. Blade e Nyssa compartilham um último olhar enquanto ela se despede, desaparecendo em seus braços com a luz do sol. Enquanto isso, em algum lugar de Londres, um vampiro chamado Rush tenta se divertir, mas é interrompido por Blade, que o mata sem hesitação. Anos mais tarde, no deserto, Danica e seu grupo de vampiros descobrem um templo antigo. Ao removerem um tijolo escondido, revelam uma passagem secreta. Nas paredes, inscrições de mais de 4.000 anos fazem referência ao berço da civilização. Durante a exploração, uma abertura se forma no chão e, de repente, uma mão puxa um dos vampiros para a escuridão. Os outros correm para ajudar, mas encontram apenas o corpo sem cabeça do colega, que explode em chamas e vira cinzas. Do meio das sombras surge uma criatura feroz que rasteja para fora da escuridão. Enquanto isso, um homem debate com o Dr. Edgar Vance sobre vampiros. Ao lado deles está Martin Vreede, o chefe de polícia, que ouve atentamente enquanto Edgar fala sobre a saúde humana, com câmeras registrando tudo. Nas ruas agitadas da cidade, Blade está no meio de um ataque a um armazém tomado por vampiros. As autoridades monitoram seus movimentos, esperando um erro. Durante a invasão do armazém, Blade age com precisão, eliminando os inimigos rapidamente. Ele desvia de carros e derruba vampiros em segundos. Whistler chega com um caminhão e joga o carro para Blade, intensificando a caçada. Uma perseguição veloz começa, com Blade atrás de 2 vampiros. Após uma perseguição intensa, Blade mata ambos, mas logo percebe que foi enganado. Um dos alvos era, na verdade, humano. Danica, responsável pelo plano, grava tudo para incriminar Blade, agora acusado de assassinato. Com a polícia se aproximando rapidamente, Blade é forçado a fugir, deixando para trás as evidências da armadilha. Irritado com a ameaça crescente, ele retorna ao seu esconderijo. Lá, Whistler entrega um novo inalador que facilita a ingestão do soro que suprime a sede por sangue, ajudando Blade a manter o controle. Enquanto isso, Danica envia as imagens incriminadoras de Blade ao FBI, iniciando uma operação nacional contra ele. Em sua casa, Danica observa no monitor o novo prisioneiro retirado do templo. O grupo se impressiona com suas habilidades. Danica acessa uma instalação secreta e visita a criatura trazida do templo, um ser que se autodenomina Drake. Como o vampiro original, Drake critica a fragilidade dos vampiros modernos. No entanto, Danica insiste para que ele lidere a guerra contra Blade, demonstrando ao mundo o poder do sangue ancestral. Enquanto isso, Whistler compra um jornal sendo seguido pela polícia. Ele mostra a Blade que agora é o inimigo público número 1, mas Blade, indiferente, não demonstra preocupação. Em uma estação de trem, um grupo de jovens vampiros causa problemas, fazendo piadas enquanto observam uma mulher com um bebê. Quando ela se senta sozinha na escuridão, eles se aproximam e a ameaçam. Um deles toma o bebê de seus braços, mas percebe que era uma armadilha. A mulher revela ser Abigail, caçadora habilidosa com artes marciais e armas especializadas. Em segundos, ela elimina os vampiros, reduzindo-os a cinzas, e nenhum sobrevive. No esconderijo, Whistler observa seu anel enquanto Blade medita. O FBI rastreia o local e lança uma operação de invasão. Percebendo o perigo, Whistler ativa a autodestruição do sistema, mas antes enfrenta os agentes em uma troca de tiros intensa. A base explode e Blade escapa por pouco, mas é cercado e se rende. Na delegacia, os agentes zombam de sua missão, tratando-o como um louco. Por isso, Blade é visto como um criminoso delirante. O Dr. Edgar Vance entra e dispensa os agentes, fingindo empatia enquanto questiona Blade com sutilezas manipulativas. Blade é sedado por tranquilizantes e passa por uma avaliação psiquiátrica, enquanto Vance faz perguntas triviais para desestabilizá-lo. Durante o interrogatório, Blade percebe que Vance é familiar, pois é um humano a serviço dos vampiros. Ao ver uma tatuagem de lealdade, tudo se esclarece. Tudo, desde a armadilha, o FBI e a prisão, foram planejados por Danica. Nesse momento, Danica e vampiros como Jarko chegam à delegacia disfarçados de agentes de transporte. Enfraquecido, Blade não consegue reagir. De repente, a janela explode. Hannibal irrompe no
local, queimando um dos vampiros. Ele enfrenta vários inimigos enquanto Danica foge. Jarko o encurrala, mas Blade recupera as forças com o inalador e o ataca. Juntos, Blade e Hannibal lutam contra policiais e vampiros. Abigail, agora revelada como filha de Whistler, chega para ajudar. Em meio ao caos, Blade escapa pelo teto e Abigail abre caminho com sua arma. Do lado de fora, mais policiais os esperam, mas Dex aparece com uma van para resgatá-los. Durante a fuga, Jarko os persegue, mas Abigail o atinge com uma flecha, parando ele. Blade é levado a um novo esconderijo, onde conhece os Night Stalkers, um grupo de caçadores liderado por Abigail. O time inclui o criador de armas Hedges, a cientista cega Summerfield e sua filha Zoe. Blade critica o grupo dizendo que são inexperientes, mas Abigail o interrompe, afirmando que foi desejo de Whistler que eles trabalhassem juntos. Hannibal revela ter sido vampiro e prisioneiro de Danica, até ser salvo por Abigail. Mesmo assim, Blade continua cético. Ao mesmo tempo, Danica está furiosa com o fracasso do plano. Ela recebe a visita de Drake, que finalmente aceita entrar na luta. No esconderijo, o grupo mostra vídeos de Danica e compartilha como se envolveram com ela. Abigail revela que Drácula voltou, agora conhecido como Drake, e apresenta relíquias antigas, confirmando sua existência de mais de 7.000 anos. Ao longo da história, ele usou muitos nomes, mas hoje é Drake, tão poderoso que nem a luz solar o afeta. Enquanto os Night Stalkers elaboram seu plano, Drake caminha pela cidade sob o sol, observando as mudanças do mundo moderno. Ele entra em uma loja de temática gótica e se enfurece com os produtos que banalizam sua imagem. Irritado com o deboche da cultura atual, ele lança um dos atendentes pela janela e se alimenta brutalmente do outro, reafirmando sua letalidade. No esconderijo, Summerfield revela o desenvolvimento do Daystar, uma arma biológica criada para erradicar todos os vampiros. O problema é que a toxina ainda não é forte o suficiente para eliminar a raça inteira. Para ativar todo o potencial do Daystar, eles precisam de um DNA mais poderoso, o de Drake. Como vampiro original, seu sangue puro pode compensar as mutações genéticas acumuladas ao longo dos séculos. Com o plano traçado, Hedges equipa o grupo com novas armas, incluindo um arco de luz UV capaz de incinerar vampiros instantaneamente. Com o arsenal pronto, Blade, Hannibal e Abigail entram no carro e partem para a missão. Os Night Stalkers percorrem a cidade interrogando familiares e rastreando suas tatuagens. Mesmo após várias brigas, nenhum deles revela nada útil. Exaustos, os três penduram um familiar da beirada de uma ponte. Antes de cair, o homem recebe uma ligação de Vance, entregando a pista que precisavam. Eles o soltam e seguem para o escritório de Vance, enfrentando guardas armados em todos os andares do prédio. Ao chegarem ao topo, Hannibal percebe que Vance está morto e que o impostor é Drake disfarçado. Num movimento rápido, Drake o captura e o fere gravemente antes de fugir pela janela. Blade o persegue pelas ruas e prédios até alcançarem um terraço. Lá, Drake revela ter sequestrado um bebê. Blade o confronta, perguntando por que matou Vance e como sobrevive à luz solar. Drake, olhando para a cidade, declara-se imortal e, debochando, joga o bebê, forçando Blade a salvá-lo. Abigail cuida dos ferimentos de Hannibal, tentando mantê-lo consciente enquanto lida com a dor da perda de Whistler. Mais tarde, Blade visita Hannibal, que ainda sente dor. Ao mesmo tempo, Drake retorna até Danica. Porém, ao invés de colaborar, ele se alimenta dela, reafirmando seu poder. Mais tarde, Summerfield rastreia o laboratório dos vampiros localizado na Biomedical Enterprises, onde materiais genéticos estão sendo comprados. Blade e Abigail vão até um galpão isolado, onde um agente do FBI aparece com seu líder vampiro. Blade o mata rapidamente e força o agente a revelar o segredo. Eles descobrem uma instalação onde humanos são mantidos em estase para fornecer sangue aos vampiros. Furioso, Blade mata o agente e obriga o técnico a desligar o sistema, resultando na morte dos doadores. No esconderijo, a equipe relaxa sem saber que Whistler entrou no prédio. Ele se aproxima de Hannibal, que estranha sua presença, até que ele agarra seu rosto e revela ser Drake. Momentos depois, Summerfield escuta um barulho e sai para investigar. Ela encontra uma esfera coberta de sangue e avisa Zoe para se esconder. Ela segue pelos corredores sem saber que os corpos de Dex e Hedges já estão espalhados. De repente, Drake a encontra. De seu esconderijo, Zoe escuta o grito da mãe. Assustada, ela pensa
pensa em sair, mas para ao ver Drake à sua frente. Quando Blade e Abigail retornam, encontram o esconderijo destruído. Hedges, Dex e Summerfield estão mortos. O corpo de Summerfield traz uma mensagem ameaçadora escrita com seu próprio sangue. Hannibal e Zoe estão desaparecidos e Abigail, em choque, chora sobre os amigos. Blade, sem tempo para luto, diz que precisam agir. Hannibal acorda acorrentado no covil dos vampiros. Eles o espancam exigindo informações sobre os planos de Blade. Diante do silêncio, Danica ameaça transformá-lo novamente, dizendo que o deixará com fome até que ele não tenha outra escolha senão se alimentar de Zoe. Enquanto isso, Abigail canaliza sua dor, aprimorando sua pontaria. Cada flecha atinge o alvo com precisão letal. De repente, Blade percebe uma presença no prédio. É Calder, outro sobrevivente da equipe. Ele traz uma gravação de Summerfield feita antes de sua morte. No vídeo, ela revela que completou o desenvolvimento do vírus Daystar e agora a versão final está nas mãos de Calder. O plano é simples e arriscado. Se o vírus for injetado em Drake, seu sangue puro o espalhará como um vetor, exterminando todos os vampiros ao redor. No entanto, por Blade ser um híbrido, não há garantias de que sobreviverá. Com o tempo se esgotando, Calder explica que só há um projétil disponível e Abigail precisa acertar. Felizmente, o grupo havia implantado rastreadores em casos de emergência. Usando o sinal, Blade e Abigail localizam Hannibal e se preparam, carregando o máximo de armas possível. Eles partem em direção ao covil dos vampiros. Lá dentro, Hannibal continua apanhando brutalmente de Danica, recusando-se a revelar os planos de Blade. De repente, os vampiros começam a tossir e se desintegrar, pois Abigail havia infundido o sistema de ventilação com prata líquida. Enfraquecidos, os inimigos não resistem quando Blade invade pelo teto em pleno ataque. Ele desce com força total, eliminando vampiros com suas armas especiais. Abigail resgata Hannibal e se junta à batalha, derrubando mais guardas. Enquanto Blade atravessa os últimos inimigos com fogo e prata, Abigail vasculha o local atrás de Zoe. Após eliminar diversos oponentes, ela a encontra, mas é agarrada por um vampiro. Reagindo rapidamente, Abigail ativa o arco UV e o incinera no ato. Enquanto isso, Hannibal recupera seu equipamento e tenta voltar à luta, mas é confrontado por uma matilha de cães vampiros. Com um salto ousado, ele atrai os cães para fora da janela, mas acaba despencando com eles. Hannibal sobrevive e tenta escapar, mas se depara com Jarko. Os dois entram em uma briga violenta, com Jarko levando vantagem e se preparando para morder Hannibal. No último segundo, Hannibal enfia um explosivo em sua boca. A explosão transforma Jarko em cinzas. Enquanto isso, Blade finalmente encontra Drake e eles iniciam um duelo com espadas. Ambos demonstram habilidades impressionantes, trocando golpes poderosos sem ceder terreno. Alguns vampiros tentam intervir, mas Abigail os elimina com uma precisão cirúrgica. Danica aparece e dispara contra Blade, mas Hannibal a derruba com um golpe. No meio do caos, Blade desfere um chute que joga Drake pela janela. Sem armas, os dois continuam lutando com as próprias mãos. Drake ativa sua força monstruosa, esmagando Blade contra o chão e iniciando sua transformação final. Mesmo com socos e chutes, Blade começa a perder terreno. Quando Drake recupera a espada para o golpe final, Abigail dispara a flecha com o vírus Daystar, mas Drake a pega no ar e a descarta. Abigail dispara mais flechas para distraí-lo e Blade aproveita o momento. Recupera a flecha com o vírus e a injeta diretamente em Drake. Ele ruge de dor enquanto o Daystar percorre seu corpo. O sangue de Drake se torna o vetor da toxina, espalhando o vírus pela instalação. Todos os vampiros começam a morrer e Danica se desintegra em cinzas. A forma monstruosa de Drake desaparece, revelando seu lado humano. Em seus últimos momentos, ele elogia a honra de Blade e aceita sua derrota com respeito antes de morrer. Logo depois, agentes do FBI invadem o prédio e encontram apenas cinzas e o corpo imóvel de Blade. Acreditando que capturaram o caçador, preparam um exame para confirmar sua morte, mas Blade desperta subitamente totalmente recuperado. Ele escapa da autópsia, derrota os agentes e foge do local em uma motocicleta. Com o vírus Daystar exterminando os vampiros e Drake eliminado, Blade desaparece nas sombras, pronto para qualquer que seja a sua próxima missão. Terminando assim Blade, trilogia de ficção científica e terror dos anos 2000. E eu espero você no próximo vídeo. Esse foi o Solucionando Filmes, valeu, é nóis. Fui.